Cresceu. Vamos lá. Nosso convidado é um dos treinadores mais vencedores do futebol nacional. São 9 paulistões, 5 brasileirões, 1 a Copa do Brasil e outros títulos estaduais e regionais. Ele ainda conquistou a América com a seleção e foi o primeiro e único brasileiro a comandar a seleção do mundo, o Real Madrid. Chama o professor Diguinho. Vanderlei Luxemburgo. Minha profissão, vou ter que abandonar, porque meu coração não pode suportar. Contei pro diretor o que me aconteceu. Bravo professor, até que enfim o amor o convenceu. Grande! Seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Olha só, uma torcida para um treinador, não é nem para um time. Certo, velho. É o pessoal de Santo André, né? Ô, Luxemburgo, eu quero começar parabenizando o profissionalismo do Vanderlei Luxemburgo, que agora há pouco estava no camarim e o Otávio Mesquita invadiu, ele não fugiu, ele ficou lá, aguentou o mala e está aqui agora. Muito obrigado, viu? Amigo não tem defeito, né? É um guerreiro. Otávio é meu amigo desde aqueles tempos lá do... Tá aí. Que ele cobriu o carnaval, aquele carnaval que ele... Ele já te viu nos bailes de carnaval por aí? Não. Não, aí é segredo, né? O profissional sabe fazer, é como eu digo. Sabe uma coisa que eu acho que muita gente, obviamente, né, Vanderlei, lembra de você como um puta treinador genial e brilhante que você foi, mas nem todo mundo tem a memória que você começou como jogador, né? É. A sua imagem de treinador, ela é tão grande, ela é tão brilhante que ofuscou de jogador, né? E, de alguma maneira, você gostaria que a sua imagem de jogador fosse maior? Não. Assim, ela foi curta, porque eu tive lesão, uma lesão séria, importante, né, no joelho. E tive o prazer, né, de ser reserva do Júnior. Do Júnior? Porque o Júnior começou depois de mim. Eu fiquei... Naquela época você tinha uma lesão de joelho, como eu parei, pode jogar por causa disso. Eu tive uma úlcera. E tratamento de úlcera naquela época levava 5, 6 meses que tinha que fazer dieta e não sei o quê. Para jogar futebol você tem que estar sadio, bem, né? E o Júnior era meio campo, foi jogar lateral esquerda e ele entrou e nunca mais saiu. E ficou ele, o Toninho, Baiano. Você jogava no Flamengo, você chegou a jogar com o Zico? Jogamos, começamos juntos na categoria de base, fomos campeões e bicampeões nos juniores. Eu subi primeiro que ele. Fui à final de 72, fui campeão carioca de 72 e ele subiu em 74, fomos campeões carioca em 74. Você tá vendo que a gente tá conversando aqui, né? É completamente normal. Não, tava lá, tava o Zico, aí eu saí, o Júnior entrou. A gente começa a falar de futebol, começa a citar naturalmente um monte de gênio, um monte de ícone que foi passando. Hoje é um pouco mais difícil encontrar isso, Mudou não? muito. Mudou muito, hein? Por quê? Porque o Brasil tem uma essência de jogar futebol. E essa essência foi acabando ao longo do tempo. A especulação imobiliária, você chegava no Rio de Janeiro, você saía do centro da cidade, Avenida Brasil. Você conhece bem a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, né? Você saía lá do centro da cidade, até chegar lá em Bangu, Santa Cruz, de um lado e de outro era campo de várzea. E o pessoal jogava muita bola na várzea. E o celeiro era melhor. Muito, em São Paulo, em todo lugar. E o futebol, não adianta as pessoas quererem criar uma outra solução futebol que não seja dos menos favorecidos. Futebol é para o menos favorecido. Tudo nasce rico e vai jogar bola. É difícil ver, o cara é rico, bilionário, vai jogar bola. Não vai aprender. Tu não aprende. Você nasce com um dom de jogar bola. E nós fomos perdendo ao longo do tempo os campos que eu acho que são os formadores de jogadores, não são os professores. Campo de barro. Ali é que nasce o jogador de futebol, na favela, né? E nós fomos perdendo isso e não fomos reconstruindo isso. Porque se você pensar como negócio, como entretenimento, o Brasil é pentacampeão do mundo. Mas como negócio, nós temos a melhor matéria-prima do mundo. Se você tem a melhor matéria-prima do mundo, você tem que preservar essa matéria-prima. Então, o que tinha que ser feito? Criar centros de treinamento onde tivesse, nas categorias de 10 a 13, 14 anos,
o campo de barrão mesmo. Sabe o que é campo de barrão? Aquele que a bola vem toda torta, você tem que ser o teu cognitivo, tua percepção natural, isso tudo aflora naturalmente. Né? E a outra coisa que é fundamental, você perder a cabeça do dedo, batendo com o pé no barro e arrancar a cabeça da Arrancar unha o bife fora. do dedo. E ralar a bunda no chão. Você Isso dá um forma gênios. Isso forma Os gênios. gênios saem daí. Gênios saem do jogo. E nós não fizemos isso, cara. Todos os jogadores de futebol, o gênio do futebol, nasce no campo de barrão, de terrão da favela, cara. E olha, Do paralelepípedo. total, jogando na rua. Vou te contar uma história que pouca gente sabe dessa história. Acho que você vai ter um privilégio de saber, a primeira vez que eu vou contar. É exclusivo! Se eu falasse naquela época, ia ser punido eu e ele, né? Ia ser punido os dois. Aqui eu já tô punido, pode falar. Ia ser punido. Eu já tô cancelado. Já. Nós jogávamos, nós morávamos em Quintino, eu morava em Quintino também, o Zico também morava em Quintino. Eu morava de um lado, ele morava do outro lado, mas nos juntávamos, né? No domingo nós jogávamos no Maracanã, na preliminar, como éramos juniores, e depois também no profissional. Só que na segunda-feira tinha uma tradicional pelada lá em Quintino, que era no paralelepípedo. A gente já profissional de futebol, e nós íamos jogar no paralelepípedo, cara. Nossa senhora. Vocês já eram profissionais e iam pro paralelepípedo. Era eu, o Edu, o irmão do Zico, o Zeca, o pessoal da bola, todo mundo ia lá e na segunda-feira tradicional tem aquela pelada. Não chegava quebrado no treino, não, no outro dia? Mas quebrar fazia parte do processo. É interessante isso. Agora, você está Cria na citando casca. o celeiro do futebol brasileiro foi isso, mas isso também era uma coisa natural, não foi planejado que Não. teria. Até porque o futebol... Tudo empírico. Você não joga sozinho, não tem como você decidir. Você tem que estar num ambiente que você tem mais amigos que jogam, que estão na mesma busca que você. Como reproduzir isso de uma maneira natural hoje? Por isso que o futebol nasce dos menos favorecidos, porque uma bola consegue entreter, naquele momento, 15, 16, 18 jogadores, 10 crianças, naquele momento, é uma bola. Então, é a maneira de onde surgem os jogadores, que é a maneira que o pobre tinha de entretenimento, porque o telefone, naquela época, não tinha nada disso aí, era jogar bola. E também tem uma outra coisa que é motivadora, que é esse aqui é o túnel que eu estou cavando para fugir da onde eu estou. Você tem a necessidade, você entender que se eu for um bom jogador, minha vida muda? Você falou num ponto que eu acho que os governantes deveriam preservar o futebol brasileiro, a matéria-prima, principalmente, porque quando você tem a matéria-prima do teu país, vai ser o petróleo, o gás, né? Tudo você preserva, né? E a outra é essa do que você está falando, da essência do futebol, da maneira como é que você vai se tornar o futebol. O futebol brasileiro ele é empírico, ele não nasce de outra maneira que não seja através do empirismo, da capacidade que você tem de fazer coisas diferentes de improvisação. É isso aí, essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Então, você nunca vai saber o que o brasileiro... Por exemplo, o Garrincha não jogaria hoje. Se você falar, o Luxemburgo está de brincadeira, da maneira que ele jogava antigamente, em que ele pegava a bola, driblava o cara, parava, esperava o cara voltar e driblava de novo. Parava e voltava, o cara voltava. Os técnicos não iam deixar. Iam falar assim, tem que tocar a bola. Sabe o que eu estou vendo? Por exemplo, o Garrincha hoje, se fizesse aquilo de driblar, parar e chamar o cara, ele tomaria cartão. Hoje... Porque o árbitro não deixa mais fazer hoje isso. Hoje o árbitro não deixa. Neymar já tomou Neymar também já tomou cartão porque então, driblou. Hoje, o cara falta de respeito. Dribla, é atitude antes por tá ficando chato. Aliás, o Luxemburgo, você estava falando como a diversidade é que cria os gênios, porque quem está na diversidade é que criou para si uma cartela de recursos que o outro que não teve a diversidade não tem. E você, seus primeiros grandes feitos como treinador foi no Bragantino, que não era nenhum time grande. Ali foi um grande trabalho meu. Você acha que o fato de ser o Bragantino e não o Flamengo, o Corinthians, e não ser um time cheio de recurso, ele ajudou você a também mostrar o seu talento e a criar? Ter talento, a criar. Porque eu não tinha os recursos que os outros clubes tinham. É assim que você compara, Danilo. Você vai trabalhar no Palmeiras, você sai com 80% de chance de ganhar um campeonato. O Bragantino sai com 20%. A diferença é absurda. Só que aí, o que eu fiz? Eu tinha uma cidade à minha disposição. Então, por exemplo, a minha concentração do Bragantino era melhor do que a do São Paulo, do que a do Palmeiras, do que a do Corinthians. Porque como a cidade estava à nossa disposição, eu aluguei uma chácara.
que tinha lago para pescar, tinha piscina, tinha tudo que os outros não tinham. Então, os campos da cidade toda pertenciam a mim, para eu poder treinar. Nós tínhamos o melhor clima, porque nós estávamos na serra. Então, isso ajudou a eu desenvolver, e aí foi onde eu desenvolvi também a minha qualidade profissional. De quê? De mudança de comportamento no treinamento. Pois é, o Bragantino, nessa época, eu lembro, dava um trabalho para todo mundo. Foi o seu Dava trabalho... um trabalho para mim também, né? Foi o seu trabalho como treinador mais marcante? Foi mais marcante, porque Mais é do que mais difícil. na Europa? Mais marcante. Foi porque é muito difícil você sair com o Bragantino e sair campeão brasileiro da segunda divisão, campeão paulista diante dos grandes, é muito difícil. Entendeu? E foi legal porque tem muita história, né? Na final do campeonato paulista, contra a final caipira, né? O Nelson era o treinador do Novo Horizontino e eu era o treinador do Bragantino. E os jogadores começou, tinha um rapaz amigo meu lá, chamado Pingué, que ele era corretor de imóveis e mexia com tudo, sabe aquele cara que vende tudo? E jogador de futebol compra tudo, né, cara? Aí ele chegava lá de moto, eu falei, mas que negócio, caramba, que esses caras estão chegando de moto aqui? Aí o jogador, eu falei, tá legal. Aí fiquei nos dias lá esperando na entrada do portão do estádio. Aí o jogador chegava com a moto, eu pegava a moto, beleza, uma moto bonita, botava na garagem da minha casa. Aí daqui a pouco chegou o Mauro Silva com uma Ninja, rapaz. Moto bonita, pá, botei na minha casa, tranquei a moto dos caras tudo em casa na final do Campeonato Paulista. Não, sabe o que aconteceu? O jogador do Novo Horizontino saiu da casa dele para chegar até o estádio, pegar o ônibus para vir para Bragança Paulista jogar o segundo jogo, caiu da moto, fraturou o dedo e não pôde jogar a final. A minha mãe detesta que eu ande de moto também, Danilo. Nossa, você é uma... Nossa, sabe quem odeia que você anda de moto também? A moto. Você sai do Bragantino e vai pro Palmeiras. Em algum momento te dá uma insegurança, tipo, pô, aqui eu fiz um puta de um milagre. Minha cobrança aqui vai ser muito maior. Isso eu não consegui. Ou você nunca teve isso? Que nada. Eu tenho uma frase que eu patenteei. Porque eu achava acho que é uma frase importante e ela é realmente a base que me sustentou. O medo de perder tira a vontade de ganhar, cara. Então, o Palmeiras, para mim, não era medo, não. Seria a solução de eu poder chegar onde eu cheguei, que foi a seleção, me projetar. Então, eu não via aquilo como um desafio, né? Até porque eu não gosto da palavra desafio. Eu via como uma oportunidade, uma possibilidade de eu mostrar o meu trabalho. O Palmeiras era gigante, o Bragantino era pequeno em comparação ao Palmeiras. Imagina lá. Então, lá, pode que se eu fizer o que eu fiz no Bragantino lá, a metade do que eu fiz, os caras me botam no mundo. E foi o que aconteceu. Eu fiz um trabalho brilhante no Palmeiras. Eu não tive nenhum problema de enfrentar, não. Aliás, esse time aí, quando você era treinador do Palmeiras, foi quando entrou a Parmalat e tal, porra, histórico, né? Histórico. Palmeiras, aquele era um time... Pouquíssimos, podemos falar de mais pouquíssimos times comparáveis na história. Aquilo foi uma potência, cara. Não me chama de Júnior, eu quero perto do fazer uma professor. pergunta para o Vanderlei, por gentileza. Vanderlei, você já deixou de subir um menino que você julgava que era bom pra caramba, habilidoso, por causa de empresário hoje? A bola, cara, não tem como você enganar. Você dizer, esse cara não vai jogar porque o outro vai botar o do outro ali. Vão te cobrar, vão te pegar e não tem jeito. Já sofreu pressão no seu pressão trabalho? Pressão pra puta que pariu, cara, com todo respeito. Com todo respeito, com todo respeito. Porque eu sou pago para fazer aquilo que ele não sabe fazer. Se dirigente fosse bom, técnico, ele não seria dirigente. Então ele contrata você para você ser o técnico. Então ele pode conversar, chamar para bater papo, para dizer como é que está o trabalho. Agora, querer escalar o meu time, nunca. Você não deixa nem nunca tiveram essa ousadia. Nem nunca patrocinador? Tiveram. Nem ninguém. Eu tive um problema, teve a CPI da Nike, se você se recordar. Eu estava na seleção e eu assinei um documento dizendo o seguinte, que a Nike nunca me pediu absolutamente nada para convocar nenhum jogador, ou fazer isso ou fazer aquilo. A Nike só me ajudava. Ela perguntava com que país eu queria jogar, porque era importante para o Brasil. Eu falava, eu quero jogar contra a Holanda, eu quero jogar contra a Inglaterra, eu quero jogar contra o Equador. Eu dizia o que eu queria fazer. Entendeu? Então, é essa coisa de dizer, o Ricardo Teixeira foi meu presidente da CBF. Ele nunca perguntou que jogador que eu ia convocar. Tanto é que eu voltei com o Romário para a seleção e voltei com o Edmundo, que era brigado na Copa do Mundo de 98. O Edmundo saiu obrigado à seleção e eu voltei com o Edmundo para a seleção. Nunca me perguntaram. Eu acho que essa coisa é muito de falar do futebol, tipo, o cara levar uma bola ali, que não sei o quê. Agora, se você falar assim, comigo não aconteceu.
Acho que ninguém teve coragem. Mas que existe, existe. Existe, existe. Porque a pergunta dele procede. Existem pessoas que aceitam fazer aquele... Não tirar o craque, porque craque não se tira. Se ele tirar, ele está roubado, ele vai embora. Mas se igualar o jogador, e tiver o jogador do empresário e eles estiverem juntos no negócio, pode ter certeza que tiram. Hoje tem isso. Hoje tem isso, mas também tem gente igual você que as pessoas não ousam vir Não, com nem essa. chegam perto. Porque também não vale a pena. Nem chegam perto. Põe um momento que o Vanderlei pegou pesado aí com o Godoy. Põe aí. Assim, Vanderlei. Tanta ofensa, você foi xingar o cara de São Paulino. Pesado. Pegou pesado. Não, mas não tinha ido para a fase do Vampeta, não. Que depois passou o negócio do Bambi, né? Foi o Vampeta que soltou, né? São Paulo, no Bambi. Sim, Não tinha essa fase, não. Era de São Paulo, era difícil de ganhar de São Paulo, não tava essa fase. Ali foi o seguinte... São Paulino quer me fuder. É porque o Oscar Roberto de Godoy era excelente árbitro de futebol e duro. Ele era pesado, Sim. né? E esse jogo era um jogo para ele. E tinham 3 árbitros que podiam apitar esse jogo. Era o sorteio. E geralmente é um árbitro e 2 bandeiras. Bandeira, que hoje é FIFA, né? E o Oscar não foi escalado. No sorteio não deu ele. Ele foi para a bandeira. Ele estava bravo demais. E eu sabia, ele era meu amigo, sabia que ele estava bravo, estava... Mas eu, né, falei... Aí surgiu o lance que o Edmundo dá um carrinho, o Corinthians estava batendo demais. Aí o Edmundo deu um carrinho no Paulo Sérgio, mas veio assim, um peito, nem foi embaixo, não, foi lá em cima mesmo, né? Aí a jogada continuou, e o que o repórter está falando é verdade, estou xingando que não sei o quê, foi uma briga daquele... Mas o que eu fiz ali? Eu virei falei, caramba, o Zé Aparecido vai expulsar o Edmundo. Era jogada para expulsar, não tinha como ser diferente, vai expulsar. Aí eu falei, rapaz, tem que fazer alguma coisa. Aí eu comecei, ô, seu filho de uma puta, olha pra mim, olha aqui, Oscar, olha pra cá, Oscar, tu é São Paulino, eu sei que você é São Paulino, sou isso, aquilo, e xingando, sou São Paulino, sou isso, aquilo, você Conseguiu não vai me... desviar o foco? Pode falar assim mesmo que eu tô falando Pode, assim? aqui é isso Você não vai aí. me fuder não, você não pode me fuder não, eu te conheço, que não sei o quê. E ficou aquele embate ali, né? Aí o Zé Aparecido veio, em vez de ir lá onde teve o problema com o Edmundo e o Paulo Sérgio, ele veio aqui para ver o que estava acontecendo comigo e com o Oscar. Aí o Godoy falou assim, nada, deixa comigo com o Luxo aqui eu resolvo, deixa que com o Luxo eu resolvo. E ficou aqui com o Luxo eu resolvo, ele foi lá, bateu um papo com ele, muito pegou, não deu cartão e foi Conseguiu. embora. Conseguiu. Foi um golpe. Demais, velho. Aí vou te contar o pior. O Oscar é meu amigo pra caramba. Depois disso, né, aí eu levanto, né, vou no banco, né, o repórter era o Eli Coimbra, falecido Eli Coimbra, fantástico, sim, repórter fantástico. Aí eu vou encosto de um Godoy assim, ele passa por mim assim, eu falo assim, aí ele dá um tapinha na bunda dele assim, foi mal o Godoy, isso faz parte do jogo, ele vai se fuder. Mas no final ele é São Paulino? Ele era São Paulino? Sei lá, cara, agora saiu na hora lá. Aliás, você dirigiu todos os grandes clubes de São Paulo, né? Menos o São Paulo. Ele já te fez... O São Paulo chegou a te fazer uma oferta formal? Tive uma proposta, duas oficiais mesmo, né? Eu estava no Flamengo, e aí eu falei para ele conversar com o Flamengo, se o Flamengo me liberasse, eu iria para o São Paulo. Ele ligou, o Flamengo não me liberou. E a outra foi, eu estava no Bragantino, e não tinha nenhum contrato assinado com o Bragantino, a não ser verbal com o Nabi. E aí o Fernando e o Pimenta foram lá e falaram que queriam. Eu falei, olha, se eu converso com o Nabi, se ele me liberar, o Nabi não me liberou, eu não fui para o São Paulo, por as 2 vezes que eu não fui. E eu estava começando a minha carreira, gente. Nessa época era o Tele no São Paulo? Não, no Tele não tinha ido, no Tele foi porque eu não fui. Você gostaria de dirigir o São Paulo? Gostaria, eu sempre quis dirigir o São Paulo. Eu acho o São Paulo um grande clube, tive grandes embates com o Tele Santana, né, em jogos maravilhosos. É um grande clube que tem uma torcida maravilhosa, torcida que gosta de mim, que já foi para o CT, quando não tinha treinador, pedindo a minha contratação, então acho que seria muito bem recebido, mas infelizmente não aconteceu. Olha, pessoal, já o Vanderlei vai responder uma pergunta polêmica. Já. O que será que é? Meu Deus. É relacionado a futebol. Eu não consigo imaginar. Relacionado a campeonatos. Já. Pergunta Pesado. pesada. Ai. Mas antes vamos falar do Real Madrid.
Você foi em 2005, né? Que você 2005. foi no Real Madrid. Você foi o único brasileiro a treinar o Real Madrid até hoje. Foi. Foi quantos anos que você ficou no Real Madrid? Quantos anos? Quase 2 anos, 1 ano e pouco, quase 2 anos. Foi uma experiência legal? Foi? Nossa, fantástico. Foi a maior experiência que eu tive na minha vida, né? Diferente. É você ter um futebol brasileiro. Eu tô perguntando porque, óbvio, é o sonho de todo mundo se envolver com o Real Madrid. Mas às vezes a pessoa vai lá e não se adapta, fala, nem foi tudo isso, foi legal Nada, mesmo. foi sensacional. E é um outro mundo que você vive dentro do futebol. É um outro mundo. A Champions é uma competição Foi totalmente... difícil se adaptar nesse outro mundo? Não, futebol é universal, né? Você sabe. Não sabe, cara. Não tem jeito, não dá pra se enganar, não. Mesmo quando você entra lá e às vezes vale mais técnica que o drible? Nada. Quando você chega, rapaz, o jogador de futebol é tudo malandro. Seja todo lugar do inglês, mundo. francês. A malandragem é universal. Malandragem é da bola. Sim. Né? Então, quando eu comecei a dar o treino, eu tive o tal do jogo dos 6 minutos, foi pro Guinness. Jogamos um jogo que faltava, que tinha uma bomba, anunciaram uma bomba no Santiago Bernabéu, aí evacuaram o estádio, que não sei o quê. Eu fui jogar jogo de 6 minutos. E eu peguei os jogadores, levei para dentro de campo, fiquei treinando os jogadores o que eu ia fazer. Mesmo eles vendo, não tinha problema nenhum, não. Fiquei treinando e mantendo os jogadores em ritmo de treinamento e já pro jogo, né? E aí começou quando eu lembro como se fosse hoje. Eu quero que a bola tem que chegar no Zidane ou no Ronaldo. Quem pegar a bola tem que tocar a bola no Zidane ou no Ronaldo, porque quem decide um jogo só tendo 6 minutos é o craque. Aí começou o jogo de 6 minutos lá, acharam Zidane, Ginaldo, tum pro Ronaldo dentro da área, passou o pé pela bola que levou, o cara deu uma banda para um pênalti. Aí ganhamos um jogo de 1-0. Quando eu cheguei, eu levei um chute, quando eu cheguei no vestiário, os jogadores todos estavam me esperando. Eu falei, fiz alguma merda aí, fiz alguma confusão aí. Que nada, os caras me pegaram, me abraçaram, me jogaram pro alto, e ali eu ganhei o grupo. Por quê? Porque o que eu treinei aconteceu no jogo. Ô, Júnior. O Júnior não, velho. Me respeita na frente do professor. O Luxemburgo trabalhou no Real Madrid e na época o Beckham elogiava muito ele, falando dos treinamentos, que era um cara inovador e tal. Queria saber no vestiário, os outros jogadores que eram feios, tinha inveja dele, que era um gato tomando banho? Pô, rapaz, nunca reparei se ele é bonito ou se é feio, não, pô. Eu vou treinar futebol, pô. Tá doido, cara? Quer dizer, você perdeu a oportunidade de manjar o Beckham. Tá doido, Não, o cara? Beckham era bonitão, você nunca nem... Eu vou falar o que eu falei Você nem deu vez. uma manjadinha Vou falar uma vez, agora eu estava numa entrevista coletiva, isso é um negócio aí, né, de um jogador que apareceu, esse negócio de internet aí, né? Aí eu falei, rapaz, eu vou passar entrevista coletiva. Foi no Flamengo. Vou passar entrevista coletiva hoje. A primeira pergunta que vai ser essa, né? Sabe, vai ter um cara perguntando. Não bateu no bico. Quando eu cheguei lá, aí sentei para dar entrevista coletiva. Aí o cara virou para mim e falou assim: ô Luxemburgo, lá no Rio o pessoal me chama mais de Vanderlei, que aqui em São Paulo é mais luxo, né? Vanderlei, você está vendo o que está acontecendo aí, que está na mídia aí, que fulano apareceu tocando uma punheta para não sei para quem, que não sei o quê. Aí eu virei e falei assim, ô meu camarada, deixa eu falar um negócio com você, eu sou manja-rola, tu acha que eu estou ficando o quê, manja-rola? Eu vou ver, eu entro no lugar, eu nem sei, eu não estou nem olhando para rola. Eu quero lá saber se o cara vê, se não vê. Pô, mas o Beckham é o Beckham, né? Você é manja-rola dele, né? Fala, É isso? Você manja minha lá, pra deixar essa Mas o Beckham é maneiro. Ô, Cara, ele é um Luxemburgo. baita de um cara, de um jogador e gente fina pra É gente caramba, boa, cara. Beckham? E é boleirão mesmo. É gente boa, gente boa? De grupo, trabalha pra caramba. Zidane, baita cara sensacional. Imagina o tanto de mulher que ele não comeu, David Beckham. Hã? É o de David... nada, rapaz. Ele tinha uma baixinha que não deixava da ele Spice sossegado. Girls, né? Vou te- Aquela cantora. É. Ah, ele não comia mulherada, não? No lugar dele, imagina você, o David Beckham, Cara, eu vou te milionário. falar, olha, David Beckham é milionário por causa daquela mulher, cara. Ela que inventou o negócio de metrosexual. Ela foi tudo invenção dela. Ah, É mesmo? O Beckham, quando não estava jogando bem, sabe o que ela fazia? Ela inventava um restaurante, ia para um restaurante, pegava umas 3 gabiruas, daí botava lá no restaurante, chamava a imprensa, dizia que aquelas gabiruas lá era do Beckham, que não sei o quê, criava um rolo do caramba e só se falava do Beckham, confusão, e era tudo armado por ela, cara. Pô, mas gênia, hein? Ela é gênia, ela é malandra. As mulheres me chamam pra ir no ela é restaurante, dona eu vou da- e pago as contas. Aí ela só é dona isso que daquela acontece. Vitória Secret, Vitória... E depois ela é da Spice Girls. Da Spice e Girls, tal. ela é milionária, ela é um gênio, aquela baixinha, Porra, eu magrinha. achando que o Beckham passava a vara, é o que eu faria se fosse ele. Porra. Agora, outro E dia, o Figo, era gente boa? o Figo falou Gente mal boa. de você. Hã? O Figo te criticou, o Rivaldo foi lá e te defendeu. É porque o Rivaldo, assim, você tira o cara, assim, é normal isso, tá?
mandar um funcionário que está 10 anos com você embora, o cara vai falar mal. Tu fez pro cara 10 anos, mas tu mandou o cara embora, o cara vai falar mal de você. O Figo tinha passado, já tinha dado o tempo dele no Real Madrid. Ele foi o primeiro dos Galácticos. Dos Galácticos. Então, o que acontece? Excelente jogador, excelente profissional, excelente caráter. Falou mal de mim porque eu tirei ele do time. Ele só jogava driblando. Driblava 1, 2, 3, 4, 5, chegava e cruzava e fazia gol, ia no gol. Só que quando eu já cheguei no Real Madrid, já estava cansado. Ele fazia o primeiro, no segundo já perdia a bola. E ele não sabia jogar de uma outra maneira, que era tocando a bola, driblando onde tinha que driblar, não. Ele pegava toda a bola e ia para dentro dos caras, para dentro dos caras, para dentro dos caras. Aí eu fiz uma girada, que eu jogava o Figo, jogava o Raul, Ronaldo e Zidane. Aí eu falei, cara, não dá. Com o Figo não dá, que eu estou perdendo jogador no meio e não estou conseguindo assustar o adversário com o Figo, principalmente, que ele perde a bola e nós estamos em contra-ataque. Aí eu girei o time. Adiantei o Ronaldo para jogar com o Raul e trouxe o Zidane, que jogava de lado de campo, para trás do Raul e do Ronaldo. O que aconteceu? Eu fiz uma trinca de 3 jogadores que estavam próximos do gol constantemente, tirei o Figo fora. Aí ele ficou chateado com isso, mas é normal. O Rivaldo foi lá e te defendeu, né? O Rivaldo falou lá, porque... Mas não fiquei chateado com ele, não. Acho que tudo faz parte, cara. Mas nunca mais falou com ele? Não encontrei, cara. Vanderlei, a conversa tá boa, mas vou fazer um intervalo rápido. A gente volta já já com mais Vanderlei Luxemburgo. Não sai daí. Estamos de volta com Vanderlei Luxemburgo. O fato de você ter sido jogador, de alguma maneira, contribuiu para o seu modo de ser técnico? Foi um diferencial? Contribuiu porque você tem que ser... Para ser técnico, você tem que... eu acho ex-jogador... Você entende a cabeça do jogador? Eu acho que ex-jogador ajuda bastante ser ex-jogador. Não quer dizer que você não jogou bola, não possa ser técnico, mas leva uma desvantagem, porque a bola, ela tem uns segredinhos, tem algumas coisas diferentes. Né? Agora, você tem que ser muito capaz de se divorciar daquilo que você fazia, que você achava que era bom como jogador, mas como técnico não serve. E é difícil você se divorciar disso aí. Grandes treinadores, grandes jogadores não se tornaram grandes técnicos porque eles não conseguiram se divorciar. Por quê? Porque eles, por exemplo, o cara joga muita bola, muita bola. Aí, eu jogo muita bola, você é um bom jogador normal. Eu vou querer que você faça o que eu fazia. Entendi. Você não vai conseguir. Você tem que, o segredo técnico é você extrair o máximo do que você pode fazer, não é o que eu posso. Não é o que você fazia como era jogador, mas o que aquele jogador pode fazer. Aquele tem que extrair dele o máximo. Essa é a grande capacidade do técnico. Mas você é um cara que você tem umas predileções, né? Eu vejo que você enxerga menos o coletivo e mais o individual. Mais aquele jogo, você entende mais que uma equipe são indivíduos e não um todo. Faz diferença se enxergar dessa maneira? Não, você define a parte tática de acordo com o talento de cada jogador, com a qualidade. Você não tem um esquema tático definido. O esquema tático é aquele que você tem... Primeiro vem o indivíduo, depois vem o tático. Aí você vem o tático. Porque muita gente faz o contrário. Primeiro é o tático. Você não pode pensar na parte tática se aquele cara não consegue fazer. Então você olha para cada um, aí a partir do momento que você olhou cada um, aí você começa a encaixar a tua equipe como se fosse um quebra-cabeça. Você vê as peças que você tem. As peças que vai se encaixar uma na outra. Né? Por exemplo, eu tinha o Rincon no Corinthians. O Rincon era meia esquerda, o Edilson era meia também. E aí o Marcelinho meia também. Aí eu falei, rapaz, esse negócio não vai dar certo, não. Fiquei ajustando aqui, eu falei, eu vou trazer o Rincon para volante. Um cara forte, altão, né? E com uma técnica ambidestro. Aí botei Rincon, Vampeta e Ricardinho. Acertei o time do Corinthians. Rincon passou um volante fantástico. Ou seja, você olha o indivíduo. Você tem que olhar e botar para a parte tática. Então, a parte tática é de acordo com a qualidade do jogador, não é o que você pensa. O que você pensa, fica guarda para você. Agora você tem que procurar e olhar para o camarada e fazer. O Evaí no Palmeiras, o Evaí jogava Edmundo e Evaí. Edmundo e Edilson. Edilson jogava no lado direito, o Edmundo no lado direito, o Edilson no lado esquerdo e o Evaí adiantado. Eu falei, não vai dar certo. Era César Sampaio, Mazinho, Edmundo e Edilson e Evaí aqui. Eu falei, isso não dá certo. Porque o Edmundo e o Edilson são jogadores dribladores e velozes. Mas driblador. Esse cara não pode ficar distante do gol. Ele tem que estar cada vez mais próximo do gol. O Evaí era um jogador que ele era mais lento, mas era talentoso demais e fazia uma parede muito bem feita. Então eu falei para o Evaí, eu vou te fuder. Ele, como é, professor? Eu falei, vou te ferrar, cara. Você vai fazer menos gols do que você faz, mas você vai fazer a equipe do Palmeiras crescer assustadoramente de produção.
e eu vou contar com o teu profissionalismo. E ele era muito profissional. Ele falou, se você está falando isso, está tudo bem. Vou fazer porque eu sou profissional e eu tenho que fazer aquilo que o senhor acha que tem que fazer. Está tudo bem. Eu falei, tá bom. Aí peguei, adiantei o Edilson e o Edmundo, um pela direita e outro pela esquerda, e recuei o Evaí. Aí eu fiquei com aqui, ó, com um losango aqui. César Sampaio, Evaí, Zinho e Mazinho. Puta time. E aqui os dois aqui na frente, aqui de velocidade próxima aqui. O que o Evaí passou a fazer? Garçom. O Edilson fez 12 gols, o Edmundo 14, vai 3 ou 4. E não foi a Copa do Mundo, cara. Caraca. E é meu amigo até hoje, ele fala que, quando fala do Palmeiras, esse timaço aí, ele fala que a mudança de posicionamento do Evaí fez o time crescer. Então, ele não foi pra Copa, mas o Evair, ele não perdeu o brilho também, porque... Não, ele é respeitadíssimo. Todo mundo reconhecia isso do Evair. Ele em nenhum momento deixou de ser menor. Pelo contrário, ele era a presença mais forte no Palmeiras. Era o Ronaldo, era o centroavante da seleção brasileira, então não tinha como. Mas o Evaí era um jogador que merecia a Copa do Mundo. Você já deixou de convocar alguém porque você não ia com a cara? Falei, o cara é bom, mas muito marrento, eu não vou chamar. Já jogador por exemplo, Romário, né? Tive uma treta com o Romário. Não levei ele para a Olimpíada, mas não levei o Romário. Eu falei que não ia levar nenhum jogador acima de 23 anos. Tá? Mas levei ele, no mesmo tempo, para a seleção principal. Ele falou mal de mim, que eu era maçã, no cesto podre, que não sei o quê. Mas não tinha nada a ver. Eu não quero o Romário para casar com a minha filha. Quero o Romário ganhar os jogos. Entendeu? Depois que você convoca, cria-se amizade? Não, você não gosta de mim. Tá bom, não tem problema. Você não precisa gostar de mim. Eu quero que você jogue. Se você não jogar e não fizer aquilo que eu quero, aí é outra história. Não quero que você goste de mim. Não precisa gostar de mim. Entendeu? Olha, chegou o momento, é um momento delicado. Ai. Meu Deus. O que será que ele vai perguntar? Luxemburgo, foram quantos anos? Técnico do Palmeiras, quantos anos? Faz muito tempo, cara. Eu desde 93, 94, 96, 98... Não, 2000... Ai, sei lá, cara. Meu Deus do céu, como ele vai responder isso? Ai. Luxemburgo, me responde, mas tu tem que ser sincero. Complicado. Palmeiras. Você tem certeza, velho? Eu tenho que perguntar. É delicado, hein, velho? O Palmeiras, Luxemburgo, tem Mundial? Ai, meu Deus! Cara, essa pergunta todo mundo me faz. Agora eu vou te responder da maneira como eu sempre respondi os outros. Se eu falar que sim, eu vou ganhar porrada de um lado. Se eu falar que não, eu vou ganhar do outro. Não tem nada a ver a minha resposta para você. Olha aí, eu já entendi. Nas entrelinhas ele foi muito claro. O Palmeiras não tem Mundial. Ele ficou muito claro. Eu entendi isso também. Olha o Klein, olha a cara do Klein. Ô, Klein. Tá triste. Olha, a conversa tá boa mesmo, mas eu tenho que fazer outro intervalo. A gente volta com mais Vanderlei Luxemburgo. Não sai daí. Estamos de volta com Vanderlei Luxemburgo. Uma bela música pro professor essa aí, hein? Bela música pro professor. Aliás, Vanderlei, você acha que foi injustiçado de não ter ido pra Copa? Todo mundo queria, né? Acho que, assim, a Copa do Mundo de 98, eu estava preparado para ser o técnico da Copa do Mundo. É o que todo mundo achava que ia acontecer. Eu tinha uma sequência boa, né, na carreira. Era a hora. Excelente, né? Sim. E até o Zagallo ficou chateado comigo, porque uma entrevista que me perguntaram se eu estava preparado para ser técnico na Seleção Brasileira. Eu falei, eu me sinto um homem preparado para ser técnico na Seleção Brasileira. Uma coisa é você falar e outra falar assim, eu quero o lugar do Zagallo. É diferente, né? E aí passa 98 e em seguida eu entro para o lugar do Zagallo. Eu sou convocado, venho para o Corinthians, e a ida para o Corinthians foi estratégica, porque eu achava que o Corinthians ia me colocar na Seleção Brasileira, como me colocou, e eu dirigi o Corinthians e a Seleção Brasileira, imagina? Sim. Junto, o negócio é meio complicado, né? E fui para a seleção. Só que aí veio a CPI do futebol, e aí eu saí fora e o Filipão foi para a Copa do Mundo e levou quase 19 jogadores que eu tinha convocado, mérito dele. Eu lembro, né? Qualidade dele. Mas era praticamente a sua seleção. Era a minha seleção, 98 e 2002. Eu passei dali, acabou, cara. Não tem nenhuma mágoa, não tem... sabe? Você chegou a assistir a Copa
Ou você ficou meio virado de bode? Assisti, torci pro Filipão, torci pro Zagallo. Algumas vezes você falava, puta, isso aqui eu teria feito diferente. Não, assim, claro que alguns jogadores, algumas situações táticas, alguns jogadores, claro que... Tem como desligar, você tá vendo. Não, o pensamento, né? Por exemplo, eu achava que o Alex tinha que ir à Copa do Mundo. Eu achava que o Alex tinha que jogar a Copa do Mundo. Se eu não fui em 98 e não fui em 2002, é porque Deus não quis, cara. Eu fiz outras coisas boas também, continuei dando sequência à minha vida. Veio a CPI do futebol, que não tinha absolutamente nada a ver comigo, era com a CBF, a briga era com o Ricardo Teixeira. Aí bastidores de Rede Globo, com bastidores, com direito de não sei o quê, e eu acabei pagando pato, que eu só era técnico da seleção brasileira. Aí deram pancada em mim, nunca provaram nada contra mim, continuei trabalhando no futebol, só perdi a Copa do Mundo. Hoje você tá morando aonde? Eu moro em São Paulo, né? Você está indo para Tocantins? Rio e Tocantins. Eu tenho lá, eu sou dono domicílio em Tocantins? Oi? Você tem domicílio em Tenho Tocantins? domicílio em Tocantins, tem casa em Tocantins, eu sou dono da TV Record do Tocantins. A TV Record do Tocantins é minha, 100% minha lá. Então eu... Amém. Pô, que legal, se me mandarem embora daqui, quiser botar o contratado, fechou lá, tá fechado. tá bom? Obrigado. Aê, Danilo! Desculpa ter que fazer propaganda minha, é que é minha, não dá pra dizer que não é minha, né? Mas claro. Todo mundo sabe disso aí. Tocantins, velho. E você Bora pra Tocantins. tá numa transição de técnico para político? Eu gosto muito da política. Eu lembro de você na época pegava O no pé CQC, dele. Pô, eu achava o máximo, cara. Os caras ficavam bravos, aí não ficava bravo, não, rapaz. Tem que rir, rapaz. É legal, pô. Isso faz parte É isso aí, pô. da história. Não tem que ficar bravo, né? E aí, eu fui do movimento estudantil, presidente de diretório acadêmico. Então, quer dizer, veio na época da ditadura, veio uma série de coisas. Fechei a época da faculdade, porque a piscina não estava legal, tivemos briga com a universidade, sabe? Fizemos movimentos legais. E eu sempre gostei, e a origem do meu nome, Danilo, ela vem da política. Porque o meu avô era um homem, na época do sindicato ferroviário, e na época da ditadura, ele foi foragido, Manuel Corrêa da Silva. E ele leu o nome da marxista Rosa de Luxemburgo, marxista polonesa, que foi para a Alemanha combater o nazismo por causa do socialismo, uma socialista muito forte. E ele leu um livro sobre essa marxista e colocou o nome da minha mãe, Rosa Luxemburgo da Silva. Minha família não tem, meus avós, meus tios não tem Luxemburgo no nome, só da minha mãe para cá. Então, Rosa Luxemburgo foi em homenagem à marxista Rosa de Luxemburgo. E aí, daqui para frente, veio Luxemburgo, nós carregamos com o maior orgulho. Engraçado que no futebol eu não queria Luxemburgo. Você queria... Eu queria Vanderlei Luxemburgo da Silva mesmo. E Vanderlei Silva? Eu queria Silva, porque eu achava que Luxemburgo tocar o G pelo R era fácil para burro. Luxemburgo. Trocar o G pelo R. Aliás, já fizeram algum... Já virou manchete? Não, já em veio, jornal? Luxemburgo, eu achava que seria muito mais. É uma provocação óbvia. Acabou sendo um nome... Até porque a homenagem que eu fiz ao meu avô, ter colocado o nome da minha mãe, e eu ter carregar esse nome forte comigo, acho que sobreviveu bem e deu uma força muito grande, é um nome bem imponente. Luxemburgo, só tem Luxemburgo, eu, da minha mãe para cá, não tem Luxemburgo no Brasil. E você está numa transição de política? Estou assim, eu acho que, não só de política, né? Eu gosto de futebol, adoro futebol, se tiver um convite, que seja um convite para eu realizar Mas não quer dizer que você está encerrando a carreira de técnico. Não estou, mas se aparecer um convite, que eu seja um convite que eu vá entender o que está acontecendo no futebol e praticar o que eu penso, não o que está acontecendo, que eu acho que o que está acontecendo não é o que o Brasil precisa, né? Eu vou trabalhar. E a outra transição, já tem minhas empresas, meus negócios, minha vida, né, estabilizada. Minhas filhas estão todas elas dentro dos meus negócios, isso é muito bom. Eu não tenho filho homem, só tenho filha mulher, né? Tenho um neto só. Eu tenho a televisão, eu tenho uma distribuidora de sorvete, eu tenho a construtora, loteadora. Sorvete? Como chama? Natuice. Natuice? Tem em São Paulo? Tem em São Paulo. É bom o sorvete? É bom? Excelente, o melhor que tem, melhor de queijo disparar todos eles, pode comprar. Boa. Se eu não ver, vou comprar não, mas mandar entregar aqui para você aqui. Boa, entrega aí. De graça... Vai ter sorvete no camarim do aqui. Luxemburgo. Pergunta! De graça, você diz até que não havia fundando, a gente né? quer sorvete do Luxemburgo. Então, mandar entregar o sorvete aqui, você vê que é muito bom. Boa. Na Natuice. E aí, quer dizer, eu acho que essa transição vai acontecer naturalmente. A política é a seguinte, a minha ideia de ser político e começar pelo Tocantins, porque o Tocantins é um estado privilegiado pela natureza. Quem conhece Tocantins se apaixona pelo Tocantins. A parte hídrica... Quem conhece Tocantins bate palmas.
Cara, Uau! Uau! Agora eu entendi. bate palma. Caramba, essa foi Cara, muito lá a legal. parte hídrica é fantástica, tanto é que os agronegócios estão todos no Tocantins hoje, e é um estado privilegiado, cara, mas há 16 anos que não tem um governo que não caia. Então, a ideia de entrar no Tocantins é para levar seriedade, levar conhecimento, levar empreendimento. O Tocantins tem condições de você levar qualquer tipo de empreendimento para o Tocantins. Mas você ia sair de senador e não saiu. Aí me derrubaram. Derrubaram. O presidente do partido, né? Acontece essas coisas às vezes. Que eu vou falar, é o colombiano Amasta, que é o presidente do partido, e ele me deu uma rasteira e me tirou e ficou com a vaga de Senado. Olha. Ele mostrou que na política, ou nós falamos aqui, tem bastante jovem aqui, tá? E você sabe que você começou lá jovem. Eu sou jovem também. Não, é jovem, mas você começou bem jovem, né? Comecei mais jovem. Você sabe quanto é a importância que o que você representou na mudança da cultura do político no Brasil. Você sabe a tua importância, o teu programa, a importância de vocês martelarem. Falar para os jovens do Brasil, não dizer eu não gosto de política, não. Passem a gostar da política, porque o Brasil só vai mudar se vocês jovens gostarem da política. Então, porque você só vai construir um país novo, diferente, se o jovem entrar para a política e tirar essa cambada que está aí, tá certo? Que não pensam no Brasil e pensam neles. Então tem que pensar no Brasil. Só cuidado para não tomar uma rasteira quando for fazer isso aí. Eu já vou tomar duas, não. Rapaz, sou carioca, só tomo uma vez. A segunda ele toma uma porrada e está fora. Essa eu quero. Aí estamos começando a resolver. Aí a gente começa a resolver. Eu acho assim, cara, gente, falando assim bem sério, eu acho que os nós e as rasteiras que ele dá, daqui a pouco ele toma, porque não tem que você pagar lanche, você paga aqui. Então, eu não tenho dúvida nenhuma e falo com propriedade. Ele está candidato, está para ser impugnado, se não for impugnado, ele termina a eleição e termina em mal colocado e sai da política do Tocantins. É assim que expurga os caras maus. Deixar ele ficar lá e mostrar que ele não faz nada de bom para aquele estado. Ele não volta mais. Ele não volta mais, desaparece. Muito bem. Quero agradecer pela conversa. Muito obrigado. Volte sempre, a casa é sua, viu?